Boa noite. Que todo mal encontre uma cura, que o medo nos dê lugar à luta e um novo dia afaste a escuridão. Que a verdade, enfim, prevaleça e a gente nunca mais se esqueça que o amor e não o ódio, somente ele é capaz de uma revolução. Nada é para sempre, tudo vai ser diferente. Toda tristeza um dia passa, um novo dia nascerá. Essa linda canção é uma parceria de Marcelo Raena com o Biquíni Cavadão, que foi lançado em julho agora. É uma espécie de oração do Bruno Gouveia, vocalista da banda, formada em 1985, que tão bem transmite os sentimentos mais puros dos jovens e, por que não dizer, dos adultos também, dos anos de 1980 até os dias de hoje. Quem não se lembra de Ted, O Mundo da Lua, Zé Ninguém, Vento Ventania? Bruno, esse rapaz tímido e brilhante do Colégio São Vicente de Paulo de Laranjeiras, que se transformou nesse músico que a gente adora. Ele é o nosso convidado de hoje do Papo Rock. Ele vai tocar no Festival Rock Brasil 40 anos, que começa dia 6 de outubro, no CCBB do Rio, com shows, exposições, palestra, teatro e gastronomia, mas segue todos os protocolos de segurança. Boa noite, Bruno, que prazer ter você aqui, tudo bem? Tudo bem, Ana, é um prazer enorme estar aqui. Como é que vão as crianças? Vão bem, então a Letícia está com 7 anos, o Leonardo já fez 1 aninho e estamos todos bem, estamos refugiados nesse momento, né? Eu fui para o interior do estado do Rio de Janeiro, meu sogro tem um sítio por lá e desde fevereiro, depois do nascimento a gente, né, tem aquela fase meio que de tomar as vacinas da criança e tudo, a gente deixou passar um tempo e em fevereiro a gente praticamente se mudou para lá para aguardar esse desfecho tão aguardado por tanta gente, né, pelo mundo inteiro, e com a esperança de voltarmos o quanto antes para as nossas atividades, que é aquilo que a gente mais gosta de fazer. A gente foi privado de fazer o que a gente mais ama fazer, que é subir ao palco, tocar, né? Então, participar desse evento em outubro vai ser uma coisa muito especial para a gente, cheia de significados. Que bom. Como é que está a sua expectativa em relação a esse show de outubro? Olha, eu já fiquei assim muito feliz só de ver a lista enorme, né, de todas as pessoas que vão participar e todos os artistas. Eu realmente fiquei assim, olha, é muito bom fazer parte desse time, né? Então, estou muito contente com isso. Estamos realmente esperando noites maravilhosas, antológicas, por assim dizer. Acho que o rock brasileiro tem realmente muitos artistas com muita história, com muitas canções. E acho que o que faz a longevidade do rock brasileiro é muito isso. São essas letras que são passadas meio que de pai para filho, de tio para sobrinho, sabe? E que não se tornam frívolas, efêmeras. Elas vão seguindo o caminho porque as pessoas continuam a cantar pelo prazer de cantar aquelas canções. E vocês, assim, o Biquíni traduz muito os sentimentos dos adolescentes, mas eu acho que a gente, até hoje, quando você escuta Tédio, por exemplo, você, nesse período de pandemia, você fala realmente, tem tudo a ver comigo. Eu acho que o Biquíni tem essa ligação, né, com a pessoa, de falar do sentimento mesmo da pessoa, né? Eu acho que quando a gente começou a fazer as nossas músicas, nós éramos adolescentes, nós estávamos com 17, 18 anos, e os temas nasciam exatamente dessas inquietudes, né? Então, quando a gente começava a tocar músicas como Tédio, como Timidez, né? Todas elas serviam como uma forma de canalizar essas angústias e esses sentimentos. O que foi interessante para a gente é que a gente descobriu que a gente não estava sozinho, né? E, por exemplo, Timidez foi uma letra que eu escrevi por conta do que eu sentia e como eu tinha vivido, por exemplo, o meu 2º grau, né, no colégio. Eu era apaixonado por um monte, cada dia eu me apaixonava por uma menina diferente lá e ao mesmo tempo eu não tinha condição de chegar perto. E eu vi os garotos mais sarados, ou uns caras mais descolados, né? Eu falei, cara, como é que ele consegue vencer isso? E eu estou aqui morrendo de medo, não sei o quê. E o curioso foi que quando a gente finalmente estourou com essa canção, né, foi aí que me caiu a ficha de que as pessoas que mais sofriam de timidez eram as meninas, né? E elas se identificavam tremendamente com aquela canção, né? E até hoje, eu falo muito que a longevidade da banda se dá justamente pelo fato de que uma menina de 15 anos que se identifica com uma canção como Timidez,
né? Ela, às vezes, mal sabe que a mãe dela também tinha a mesma afeição pela música, né? Então, é uma coisa que consegue passar e transcender o tempo. Seu primeiro sarau no São Vicente, eu soube por seus amigos, é que vocês cantaram a música Dá, 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 uma versão, não foi isso? Como é que era isso? Foi. Assim, a gente, quando começou a mexer com música mesmo, né? Na verdade, partiu... Você vê como é que são as coisas, cara? Olha que coisa tão doida. O colégio do São Vicente Paulo teve um período em que foi um colégio muito liberal e que havia uma discussão de ideias, existiam grandes professores ali participando. E aconteceu que no ano de 1983, o colégio, de repente, endureceu, sabe? Endureceu e começou a pegar pesado. Os ex-alunos já não podiam entrar, assim, os inspetores tinham que ficar vigiando se os namorados estavam se beijando, que não podia. Então começou a ter uma coisa muito... Uma rigidez, né? Uma rigidez, sabe? Uma coisa assim, sabe? Que ninguém estava entendendo. E aí, por conta disso, houve uma censura também no jornal. O jornal não podia mais circular. Então, foi feito esse sarau e o biquíni foi lá. Quer dizer, o biquíni não, aquilo que seria o biquíni Cavadão. Era você, o André? Eram 7 pessoas, na verdade. Naquele momento, eram 7 pessoas em cima do palco. Era eu, o Álvaro, o Miguel, né, que continua até hoje, e tinham outras pessoas, como o Sheik, que fez parte da banda durante um bom tempo, né? Teve o Armando, teve Luiz Tornag. O Coelho era aquele, é o Carlos Coelho. O Coelho, não, o Coelho veio entrar só depois. Ah, tá. O Coelho veio entrar só depois, quase, nossa, uns 2 anos depois disso. Não, porque lendo seu livro, eu vi você falando assim, nossa, eu era o Bruno, o outro era o Sheik, e entrou uma pessoa com nome... E sobrenome, né? Com nome e sobrenome. Ele me chama de Carlos Coelho. Eu falei, esse artista mesmo e tal. Mas, e aí, quando assim, dessa coisa do sarau, a gente subiu no sarau e a gente teve a ideia de tocar Dá, 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 que é uma canção alemã, mas que fez sucesso na década de 80 e tudo mais. E a música não tinha já uma letra... era uma música quase um protopunk, entendeu? Com um tecladinho que você comprava com um tecladinho Casiotone. Qualquer um podia ter aquele tecladinho. E você tinha uma bateria eletrônica que era a mesma que foi usada naquela música do Claudinho Bochecha, Solove, Solove. Bom, o fato foi que a gente usou aquele negócio para cantar Dá, Dá, Dá. Só que a gente botava uma coisa assim, Dá, 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 num colégio liberal, Dá, Dá, Dá. Tem censura no jornal, Dá, Dá, Dá. Isso faz levar a mal, Dá, 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 vai ser expulsão geral. Então a gente... E aquilo vindo de garotos completamente franzinos e tímidos do colégio, né, era alguma coisa como se fosse a vingança dos nerds, né? Então a gente do dia para a noite foi alçado o estrelato. E eram pessoas que eram muito quietas, que não falavam nada. E de repente tinham subido ao palco para abrir a boca e dizer alguma coisa contra aquilo que estava acontecendo no colégio. O colégio acabou sendo marcado também no final do ano por uma demissão de professores. Existe essa mácula na história do São Vicente, entendeu? Todos os alunos participaram de uma grande vigília em nome dos professores. Eu falo que se você viu a Sociedade dos Poetas Mortos, aquilo era fichinha perto do que os alunos do Colégio São Vicente fizeram naquele momento em prol dos seus professores que foram demitidos. Foi uma coisa muito bonita, mas que infelizmente não mudou nada e, por outro lado, criou as bases do que veio a ser então o SEAT, que atualmente também tem os seus alunos por lá, e alguns professores que ainda estão lá? Ainda estão lecionando por lá. Né? Mas você estava saindo, né? Eu estava saindo, eu atravessei uma ponte que caiu em seguida, sei. Entendeu? A gente atravessou, eu me lembro que quando eu entrei na faculdade de engenharia na UERJ, entrou um cara e falou assim, tudo bem, eu sou aqui do centro acadêmico, nós temos que resolver uns problemas. Eu estava tão desiludido, eu falei, cara, essa boca não vai adiantar mais nada. Eu estava tão desiludido com aquilo tudo que a gente tentou fazer. Vocês ficaram acampados no colégio, não foi isso? Ficamos acampados no colégio. Abaixo-assinados, os pais foram. Tudo que você possa imaginar foi um pedido, por favor, reconsidere, são professores incríveis. Não. A gente falou assim, cara, não vai dar certo isso. Aí, quando eu estou na faculdade, alguém falou, eu sou do centro acadêmico aqui, nós temos que resolver uns problemas. Eu falei, cara, poxa, não fala isso para mim não, porque eu acabei de vir de uma fora, né? experiência traumática, entendeu?
Mas é engraçado, né? Porque o São Vicente fez isso justamente na abertura política, né? Foi 80 e poucos, né? Na verdade, houve uma mudança de direção. diretor e tal. Isso, assim, eu não sei, eu nunca quis entrar nos motivos, né? Embora eu tivesse muita curiosidade para entender o que se passou, assim, de repente, de uma hora para outra mudou tudo. E nunca conversei com os professores mais sobre isso, mas soube que foi uma coisa assim, foi mais uma situação rígida. Eu brinquei, assim, no livro eu conto que no colégio existiam coisas que estavam acontecendo que poderiam talvez ajudar a enfatizar esse tipo de postura. Mas não acho que que os alunos tivessem causado isso, tivessem sido o estopim disso, de forma alguma, entendeu? Era uma coisa que já estava no seu curso, talvez, normal, né? Normal, entendeu? Mas é muito estranho até eu me lembrar disso hoje, nos tempos que nós estamos vivendo. Mas assim, os professores encontraram o seu caminho e vocês também, você saiu, foi para a faculdade de engenharia, não foi isso? Exatamente. Você passou para o FRJ? Não, eu passei para a UERJ. Eu passei para a UERJ e lá eu fiz 2 anos e meio. Porque nesses 2 anos e meio, uma coisa aconteceu. Sabe? No meio do caminho tinha um Biquíni Cavadão no meio do caminho. O que foi muito importante, assim. A partir de 1984, cada um foi para uma faculdade. Miguel foi fazer medicina, o Sheik foi para física, o Álvaro foi para a UERJ estudar comunicação e eu estava também fazendo engenharia lá no campus do Maracanã. E a vontade da gente continuar fazendo música existia. Entendeu? Então a gente falou assim, pô, vamos nos reunir todo fim de semana, vamos fazer alguma coisa, tal, né? Que tal fazer música, nós compor alguma coisa? E foi daí que veio a ideia de fazer a primeira canção da gente, que era Tédio, né? E Tédio se tornou uma música... Um hino, né? Exatamente, mas ela começou de uma poesia escrita numa aula de física pelo Sheik, depois a gente eu me mexi muito nessa parte também da letra, a gente foi fazendo, até que chegou um formato. E o baterista do Kid Abelha, o Carlos Beni, ele era namorado da irmã do Sheik, né? Então ele é um cara que falava muito sobre música, etc. E um dia perguntou, o que vocês fazem no sábado à tarde, que estão ensaiando alguma coisa, tal? Pô, um sol bonito desse. Não, a gente está tocando umas músicas. Mostra aí. Tá bom, vou mostrar. Pegamos um gravador antigo, né, daqueles que só apertava play. Eu trouxe a semana passada aqui um gravador que eu tenho. Então, aquele gravador que eu vi você botando a fita do Lobão, né, no Stories. Isso. Então, aquele gravador, plá, era com aqueles gravadores, aqueles tijolos que as pessoas faziam entrevista em Brasília, por exemplo. E aí a gente mostrou para ele e ele falou assim, cara, isso é o hit do verão. Eu falei, não é o hit do verão. Cara, o hit do verão tem que ser, vem chegando o verão. Então, né? Uma coisa, verão, bom sinal, já é tempo, qualquer coisa. Mas, pô, Tédio, não tem um programa, Tédio, não pode ser o hit do verão. Ele estava certo. E entendeu? Foi o hit do verão. Foi uma coisa muito doida, assim, porque aí nós gravamos, aí a gente conhecia o Herbert o Herbert já tinha sugerido o nome pra gente, nós não tínhamos sequer nome, a gente se apresentou lá no Colégio São Vicente com o nome de Bruno, Álvaro, Miguel, André. Todos os nomes. Entendeu? Todo mundo. O Herbert deu 2 nomes, não foi isso? Foi, ele sugeriu os Hipopótamos de Kart e Biquíni Cavadão e nós ficamos com o primeiro. Hipopótamos de Kart? Ficamos com os hipopótamos. Mas os hipopótamos não durou muito tempo porque a gente falou, cara, não vai dar certo, lá vem os hipopótamos, sei o quê. Tal. Hoje, politicamente, ia ser até incorreto. Olha, os hipopótamos de carta, e a gente pensou assim, tipo, cara, todo mundo aqui, os magrelos, mas a gente gostava exatamente dessa coisa, da mesma forma como eu vinha gostar do nome Biquíni Cavadão, porque era exatamente assim, tipo, o Chacrinha anunciava Biquíni Cavadão e a gente entrava com terno, gravata, sei o quê e tal, né? E era completamente, era o contrário de tudo aquilo, ninguém esperava dançarinas a gogô naquilo, entendeu? Então... a sugestão do Herbert acabou sendo acatada, meio que ele forçou a barra, a gente falou, tá bom, Herbert, ok, vai durar uma semana, que nem esses hipopótamos aqui, a gente pensou. E estamos aqui, 36 anos depois, falando sobre essa história e tudo mais. Eu vendo o teu livro também, que ontem eu reli muito, assim, o seu livro é muito legal, porque tem toda essa forma do biquíni, né? Você vai lendo, você vai identificando o biquíni ali, vai vendo os meninos do São Vicente, que eram só meninos mesmo,
quantos anos? 16, 17? Exatamente por aí. Né? E de repente foram fazer o vestibular e tudo, mas de repente o biquíni ficou mais forte do que a carreira de todos vocês, né? É aquilo que eu falo no começo do livro. O livro abre com essa frase, né? Fala assim, olha, eu penso que a vida é como um barco no meio do mar. Ou você rema muito para você chegar onde você quer, ou você issa as velas e deixa o vento te levar para onde você nunca imaginou. Eu escolhi a segunda opção, entendeu? Eu realmente escolhi a segunda opção, a ponto de que teve uma hora em que eu percebi que eu estava fazendo as duas coisas muito mal feito. Assim, você ficou doente, né? Eu fiquei doente, eu tive hepatite quando a gente foi ao Nordeste pela primeira vez, aí eu volto e contraí hepatite e fiquei parado, tive que parar tudo. E aí eu falei assim, gente, eu estou fazendo aulas péssimas na faculdade, eu estava quase que dormindo, porque virava à noite se apresentando. Exatamente, então eu estava péssimo ali e ao mesmo tempo eu estava me dedicando mal à banda, né? Então, foi a hora que eu falei, cara, eu tenho que tomar uma decisão. Bom, eu não posso trancar a banda, mas eu posso trancar a faculdade. E aí, nisso, eu tranquei a faculdade por um tempo. E eu me lembro que eu cheguei para minha mãe e falei, ó, eu sinto muito, eu acho que você queria uma coisa mais estável da minha parte, mas eu vou tentar ir um pouco mais nessa coisa de música. E aí minha mãe me surpreendeu dizendo, ela falou assim, ué, mas desde quando ser engenheiro nesse país é sinônimo de estabilidade, né? Vai fazer o que você quer, vai. A grande Ana Gouveia, grande pessoa, grande assessora de imprensa e uma pedagoga maravilhosa também. Tenho muito amor pela Ana. E eu vi também, enfim, isso nas entrevistas que a gente escuta, né, que vocês já falaram, que a história quando foi renovar o teu contrato, né? Que chegou lá. Eu acho sempre essa história sensacional. Acho que os fãs do biquíni já conhecem. Mas para quem não conhece, eu acho legal você... A renovação do nosso contrato, que já havia sido renovado? Você já era um sucesso. A gente estava, na verdade, a gente estava muito desgostoso. Em um determinado momento, nós estávamos muito desgostosos da gravadora, a gente estava achando que nada estava dando certo, sabe? E aí entra, como diretor artístico, há uma mudança na diretoria e o diretor artístico é o Maírton Bahia. O Maírton, para quem não sabe, foi produtor de vários dias da Legião Urbana, uma pessoa que, pô, a gente falou, que legal, pô, o Maírton está entrando nisso, quem sabe agora... Agora vai, né? Agora vai, sei que tal. Aí ele senta, manda chamar a gente chega e ele falou assim, cara, antes de mais nada, eu quero começar já dizendo para vocês que a gente renovou o contrato de vocês por mais não sei quantos dias, etc. A gente renovou como? Não, já está renovado aqui, tal, automaticamente, inclusive, tal, nas mesmas condições que vocês têm, mas a gente não quer renovar. Como vocês não querem renovar? Eu falei, a gente não quer renovar, porque, poxa, o clima aqui está muito ruim, você chegou agora, mas você não tem ideia de como é que a gente está sendo tratado, sei o quê, eu não estou gostando disso, sei o quê, tal. Aí eu falei assim, olha, cara, não dá, assim, vamos fazer um trabalho legal aqui, a gente ainda tem mais um disco para lançar, e depois desse disco a gente fala sobre renovação de contrato. Aí ele falou, bom, se vocês não estão satisfeitos com isso, eu entendo, tudo bem, tal. Chama o diretor jurídico. Aí chama o diretor jurídico e falou assim, os meninos não querem, tal. Ele falou, não. Já tá, vocês não sabem ler um contrato? Entendeu? O contrato está lá dizendo aqui, olha, se você 30 dias antes não tiver reclamado, entendeu? Você já está automaticamente renovado. Aquelas letrinhas pequenas, né? Aí não tem o que, já está renovado e vai ficar. Aí, cara, a gente ficou naquela situação assim, olhando, e aí eu agradeço muito o Miguel, tecladista da banda, que foi de uma sagacidade incrível. Ele só perguntou, eu falei assim, quando é que vence o contrato, né? Aí o contrato vence no dia 12 de janeiro. Ele falou assim, e que dia é hoje? Ele falou assim, 12 de dezembro. Eu falei, você só esqueceu de uma coisa. Ele, o quê? Dezembro tem 31 dias. Essa história é sensacional. Aí, cara, aí foi aquela situação assim, foi patético, porque o diretor começou a contar nos dedos, sabe? Tipo, eu falei assim, o 30º dia é hoje, entendeu? Então a gente pode modificar tudo. Né? Então, aí, olha, só sei que a gente chegou e falou assim, olha, nós vamos ter que fazer uma carta para resolver isso aqui. Aí ele passou a carta e a gente falou, ok, beleza, só temos mais um disco por contrato. Entendeu? E a gente olhou e falou, cara, se esse disco não estourar, a gente tá lascado. E foi o disco que veio com Vento, Ventania, que veio com Impossível, que veio com Zé Ninguém e tudo mais.
Sensacional, né? Esse diretor jurídico nunca mais deve ter perdido um contrato pelo 31 de dezembro. Nossa, olha, Opa. foi uma loucura que a gente viveu e a gente aprendeu muito nessas coisas todas, mas a gente era muito ingênuo. Sabe o que acontece? O Biquíni não era uma banda como, por exemplo... tinham várias outras bandas que tinham ralado muito. Para chegar, né? Para chegar. Não, nossa, que lutaram, que receberam muito não na cara, etc. De uma bela hora, pum, o rock se estabelece, começa a ser uma coisa viável, e aí a coisa estoura, isso, tal. E eles, então, estavam assim do tipo, chegamos, conseguimos, vamos voltar, vamos aqui. A gente, aquilo caiu no nosso colo. Eram só universitários. Entendeu? Exatamente, nós éramos universitários, sem muita noção das coisas. Eu me lembro que o Coelho mesmo, né, ele veio entrar depois e ele falava, cara, vocês pareciam que não ligavam a mínima para uma coisa que eu estava lutando não sei quanto tempo para conseguir uma gravadora, sabe, tentando... Eu nem pensava em ter uma gravadora porque eu estava tentando conseguir uma banda para quem sabe ter uma gravadora. E vocês, cara, já tinham um contrato, já tinham tudo, já tinham um compacto onde eu não aparecia, entendeu? E, pô, assim, vocês pareciam não ligar para absolutamente nada. Eu falei assim, não é que a gente era blasé nem nada, cara. A gente realmente não entendia as coisas, como é que funcionavam. Então... O mundo não era tão globalizado também, apesar de você ter ido para a Inglaterra, não foi? Passar... Eu tive, no ano do pré-vestibular, eu passei as férias de verão no inverno da Inglaterra para tentar aprender mais, fixar mais o inglês. Achei que, né, meus pais, não eu, mas eles achavam, pô, vai ser bom você, né, ficar mais fluente no inglês, não sei o que e tal. E foi uma ótima experiência e pô, foi também uma coisa que me trouxe uma bagagem musical muito forte, porque estava tudo acontecendo naquela época. Era a época do movimento punk ou já tinha passado? Na verdade, nós estávamos já num pós-punk. Pós-punk, entendeu? né? Mas para você ter uma ideia, quando eu cheguei na Inglaterra, os singles que estavam, New Year's Day, do U2, as bandas que estavam surgindo, lançando seus primeiros discos, Eurythmics era uma delas, Echo and the Bunnymen estava lançando o terceiro disco, o Talking Heads já estava mais consagrado, já estava mais, tinha um disco bom para lançar também. Que mais? Eu me lembro, Men at Work estava estourando com o segundo disco, com Down Under não, estava estourando com o primeiro disco, na verdade, com Down Under e Who Can It Be Now. Eu me lembro que, pô, eu não tinha muito dinheiro, então eu falei assim, cara, eu vou comprar o disco dessa banda australiana, que dificilmente vai chegar um disco de uma banda australiana lá no Rio de Janeiro. E a quantidade de discos que eu não trouxe, que nunca vieram para cá, por sinal. E enquanto eu falei, pô, cheguei aqui, naturalmente, em todos os lugares, sucesso no mundo todo, Man at Work. Eu falei, tá bom, comprei o disco errado. Entendeu? Mas não era tão simples assim comprar disco naquela época, né? Não, era complicado. E era caro, né? Era caro, entendeu? Não que na Inglaterra fosse mais barato, mas... Não, ainda mais com o preço da Libra, mas assim, eu fiz algumas escolhas erradas. Eu podia ter trazido alguns discos mais raros se conseguia, entendeu? Mas você era só um universitário. Eu era um garoto ainda muito ingênuo para essas coisas. Mas foi uma grande experiência, foi muito bom. Bruno, eu queria te perguntar sobre a primeira música de vocês que fez muito sucesso, que é o Tédio, que eu acho que é um hino de 2020, 2022, né? E a gente está no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Em Tédio tem uma parte que você fala, me atiro desse prédio, não é uma coisa assim? Sim, sim. Um dia eu fico sério, me atiro desse prédio. Isso. Olha, se fosse hoje... se fosse hoje, né, diante do que nós vivemos, eu acho que e até porque eu acho que essa não é a solução mesmo, né? Então, um dia eu fico sério, me tranco nesse prédio. Eu acho que ficaria menos chocante. Peso. Menos chocante tudo. Uma coisa curiosa é que a primeira vez que nós tocamos essa música foi num sarau no SEAT, né? A gente tentou tocar num sarau do São Vicente, mas não conseguimos, a voltagem não permitiu o teclado ligar, ligava, desligava. A gente falou, tudo bem. Aí, uma semana depois, tinha um outro sarau, a gente foi para lá. E fomos fazendo a apresentação, e naquele dia, quando eu abro o jornal, estava lá, né, Júlio Barroso, líder da Gangue 90, os Absurdetes, teve um surto e pulou do prédio e faleceu. Então, eu começo, eu falei assim, boa noite, nós somos Biquíni Cavadão, essa canção vai para o Júlio Barroso, entendeu? Em homenagem. Em homenagem a ele e tal. E
Eu acho assim que muita gente falou para mim sobre essa coisa do tédio, sabe? Tipo, cara, a música parece que é o hino da pandemia, etc, né? Porque... Mas eu acho que, na verdade, é muito o hino da adolescência, sabe? É muito, e não é o hino da depressão. Não. Entendeu? Eu acho que é importante a gente entender que, assim, existe uma fase nossa que é meio que, na adolescência, muitas vezes você não tem condição de sair, os pais têm medo também do programa que você vai fazer, né? É um período em que os pais ainda querem manter você debaixo da asa, sabe? E muitas vezes querem, mas também não sabem o que fazer com você. Então, você fica entediado, sabe? Você muitas vezes fala, o que eu vou fazer agora? Hoje em dia, com a internet, até você pode sentar no computador e seus pais vão falando, larga o computador aqui, vem falar com a gente. Mas na nossa época, assim, era exatamente isso. O pai botando a gente, né? Debaixo da asa. Debaixo da asa, falando assim, não sai não, é perigoso, e eu, tá bom, mas vamos fazer o quê? Né? E daí vem a letra de tédio. Acho importante essa coisa que está acontecendo do setembro, porque precisa ser mais debatido isso, a gente precisa conversar mais, sabe, para todo mundo entender o que está acontecendo, né? E eu sinto isso muitas vezes quando eu recebo as pessoas após o show, sabe, Ana? Às vezes a pessoa fala, pô, a tua música me ajudou. Assim, graças a Deus, minha música... Ajuda mais. As pessoas viram isso mais pelo lado positivo do que pelo lado negativo. Porque não só tédio. Eu acho assim, Bruno, não sei, eu posso estar completamente errada, mas eu acho que quando você escuta que, pô, é o sentimento que eu tenho, não sou eu sozinho, tem uma galera tendo esse sentimento. Então, eu acho que isso te deve dar para o adolescente, como me deu na época. Sabe, eu tô nessa, mas estamos todos nessa também. Exatamente. Né? Então, eu acho que é uma coisa que te mostra que você não é... Porque quando a gente é adolescente, a gente acha que a gente é diferente, que mostra que não, que está todo mundo ali compartilhando, né? Olha, inicialmente Tédio era uma canção que parecia uma coisa adolescente e foi tão engraçado que foi passando disso. Por exemplo, Tédio foi lançada e logo em seguida veio a morte do Tancredo Neves. E com isso, todas as nossas conquistas e lutas desde 1984, no Comício Diretas Já, finalmente torcendo para termos um presidente civil, aquela loucura toda, é o Tancredo, é um conciliador, etc. Pô, mas olha, para poder fazer maioria aqui, a gente tem que pegar esse cara que pertencia ao Partido dos Militares, que ele fez parte da Arena e agora fez uma dissidência chamada PFL, José Sarney. Pô, não sei esse cara não, esse aqui e tal. Não, mas vai ser bom para compor a chapa para poder vencer, senão não vai... Venceu. Diverticulite do coisa. Pô, quem é o presidente? Sarney. A gente... E aí parecia, assim, foi um banho de água fria, assim, sabe? Eu me lembro de todo mundo numa coisa do tipo, voltamos à estaca zero, sabe? Quem é esse cara que está agora sendo nosso presidente? Ninguém se identificava com a figura do presidente naquele momento. Um vice que ninguém tinha ouvido falar e que, de repente, agora eu sou presidente do Brasil, depois de não sei quanto tempo. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, novamente, a identificação, sabe, tipo, tédio, no tédio. Alguns amigos meus falavam, cara, isso era o hino lá na repartição pública, a gente cantava isso. Então, a música ganhou, ela saiu daquela esfera adolescente para uma coisa muito mais ampla, entendeu? Eu acho que toca todos nós. Eu acho que isso é muito legal do Biquíni, porque fala a língua da gente, entendeu? Toca os nossos sentimentos mais primários. Eu acho isso muito legal. Bruno, deixa eu te pedir uma coisa. Será que você tocaria um pedaço do TED pra gente? Olha, eu trouxe esse violão que você me pediu. Eu sou um péssimo cara no violão. Você não é péssimo em nada. Nem se quisesse você seria assim, péssimo, Bruno. Mas alguma coisa eu acho que eu sei tocar. Pra gente ficar feliz. Sabe esses dias em que horas dizem nada e você nem troca o pijama, preferia estar na cama. O dia, a monotonia tomou conta de mim. É o tédio cortando os meus programas, esperando o meu fim. Sentado no meu quarto, o tempo voa. Lá fora a vida passa e eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio. Tédio, não tenho um programa.
tédio, esse é o meu drama. O que corrói é o tédio. Um dia eu fico sério, me tranco nesse prédio. Muito bom, muito bom. Você sabe que uma vez, essa é uma história também doida, a gente visitando as rádios, né? E aí eu me lembro que era no prédio da Rádio Manchete, mas não me lembro se era Manchete AM ou se era alguma outra afiliada deles. Ali no Flamengo, né? Ali, exatamente, na Rua do Russell. Rua do Russell, Né? Glória. Aí, de repente, a gente entrevistando o cara, bom, estamos aqui, tudo jóia. Olha só, quem quer ganhar, então, um compacto com uma nova música dessa banda, Biquíni Cavadão. Então, vamos tocar tédio aqui e eu vou fazer uma pergunta. Quem souber responder, quem ligar primeiro de responder, vai ganhar o compacto. Tá bom? Então, a pergunta é o seguinte, o que é que o Kiko rói? A gente ficou olhando pro outro, o que você tá falando? Aí, cara, daqui a pouquinho toca a música inteira e... Estamos com alguém na linha... E aí, fulana, você dá uma olhada, sou do bairro e tal, que tal. E aí? Aí ela, o Kiko rói o tédio? Um dia eu fico sério, me atiro, mas o Kiko rói. Aí eu... Então tem dessas... Tinha dessas coisas, desses né? virunduns, assim, né? Que a gente chama... parece que a expressão que virou é virundum. É. Quando o cara canta tudo errado, é o virundum. A semana passada a gente esteve aqui com o Luiz Antônio Melo, que foi, eu acho que a Fluminense foi a primeira a tocar a música de vocês, né? Foi, a gente tem muito orgulho disso. A Fluminense foi, na verdade, uma maternidade de bandas de rock, né? Ali saíram as primeiras músicas do Paralamas, da Legião, do Capital Inicial, do A Plebe Rude, do Biquíni, do Kid Abelha, né? E tocando em fita cassete, não tinha disco de vinil para tocar, né? Então, assim, mas eles compravam a briga e tocavam lá. E ele falou aqui semana passada, né, que ele gosta mais até da fita cassete do que do disco, porque a fita cassete é marginal mesmo, é aquele som... Posso falar uma coisa? Eu também. Jura? Juro mesmo. Tem uma viradinha de bateria que está ali errada, mas o charme está todo ali. E aquilo foi gravado em 8 canais, no estúdio ali na Praça 11, e eu me lembro assim que a gente tinha pouquíssimo tempo para gravar, e assim, a gente quase que a gente saiu na porrada um com o outro, porque estava muito nervoso, e quem estava fazendo a produção era o Carlos Beni, do baterista do Kid Abelha, e ele, ainda por cima, em cima da hora, falou assim, não, olha só, você não vai usar esse teclado não, nós vamos gravar no piano. E eu falei, você está mexendo na nossa música assim, de qualquer jeito? Ele falou assim, vai por mim, vamos lá, o que tal. E eu me lembro que ele falou assim, Bruno, olha só dá tempo de você cantar uma vez. E eu cantei uma vez e prum, ele falou assim, não é que ficou bom? Tchau. E foi assim que foi para a Rádio Fluminense. Entendeu? Mas sua voz é maravilhosa, né? Como é que você sempre teve essa voz? Porque hoje mesmo eu publiquei o clipe. O que você faz? Bom, primeiro assim, dessa época aí, eu não acho que minha voz seja maravilhosa. Eu tinha uma voz muito ainda de garoto, de adolescente. Mas sempre foi muito grave, né? É uma voz bonita. Mas eu tinha uma coisa muito doida nessa época. Eu era muito preocupado com a afinação, né? Não existia autotune nessa época que pudesse consertar tudo, entendeu? Então você tinha que cantar direito, você tinha que saber. E era a única coisa que eu achava que... Eu falei, não, afinado eu sou. Então... Eu gravei as coisas todas fazendo isso. Agora, com o passar dos anos, claro, a tendência sua é, num primeiro momento, dar uma melhorada, a experiência e tudo, mas depois você vai... Relaxa um pouco. Não é que você relaxa, você vai naturalmente envelhecendo. A voz também vai sofrendo com isso, né? Ah, entendi. E para mim foi muito importante ter um apoio nesse sentido com fonoaudiologia. Que foi para mim assim o meu alicerce, né? Então, mandar até um beijo para a Luísa Catoira, que cuida da minha voz, porque ela é sensacional e fez isso assim de uma forma muito dinâmica e tem esse trabalho que a gente continua, está sempre se falando. Está sempre fazendo. Não é uma coisa assim do tipo, não é aquela coisa, amanhã tem jogo, entendeu? Não. É assim, vamos fazer regularmente, conversar, o que precisa fazer isso, cuida daquilo, etc. Então foi muito importante todo esse aprendizado e a fonoaudiologia é muito importante nesse sentido, se você quer cantar. Tá. E nesse tempo todo que vocês estão juntos, vocês nunca tiveram uma briga? Porque assim, vocês são muito da estrada, né? Olha... Assim, briga, mas assim, algum ruído, alguma coisa não, que... a gente já teve alguns momentos, entendeu? Mas a gente nunca saiu no braço, essas coisas assim, sabe?
A gente já ameaçou sair no braço, mas não. E, assim, o Biquíni tem duas histórias, né? Assim, nós temos uma história que vai até 2000 como quinteto e depois como quarteto. Então, assim, o importante de tudo isso é que a gente sempre conversou muito. A gente sempre teve muita lavanderia, sabe? A gente sempre lavando roupa suja, a gente está sempre... Não estou gostando disso, você não está legal, sei o que, tal, tal. E, ao mesmo tempo, houve sempre uma coisa que ajudou muito a banda. A gente sempre dividiu os direitos autorais entre nós. A gente... não importava se a música era de um apenas, entendeu? Eu poderia ter feito a música inteira. Apresentei uma para todos, ok, a música é de todos. E nunca ninguém ficou chateado por conta disso? Não, porque na verdade a gente descobriu que a gente ficaria muito mais chateado se cada um tivesse uma e ficasse brigando. Não, essa aqui que tem que ser a música. Porque quando você lança o disco, e se cada um compôs uma música e é dono, meio que pai daquela criança, você começa a querer, fala, não, meu filho é que tem que ser o agraciado para tocar Claro. na rádio. Que tal. A gente falou assim, não, cara, a gente não vai discutir isso. Todas, assim, tipo, financeiramente não vai ter essa coisa. Vamos discutir somente gosto. Você pode gostar mais da sua música, está tudo certo, etc. Vamos ver aqui. A gente votava e a gente sempre pensava assim, cara, a partir do momento que havia uma decisão democrática ali de, ó, a vitória é para cá, nós vamos para esse sentido. Todo mundo abraçava a ideia. Então fazia, é isso, né? É isso, nós vamos para lá. Dávamos com os burros na água, e falamos assim, pô, gente, eu falei que a gente podia de repente tentar, vamos tentar daquela outra forma, sei o quê. Tá bom, vamos tentar. E tá E tudo teve certo. alguma coisa, assim, dos seus sucessos que você se lembre, assim, sei lá, vou dar um exemplo aqui que pode ser ridículo, mas lançou alguma outra música sem ser Vento Ventania e aí alguém falou, ó, vamos colocar para tocar Vento Ventania que ela é que vai estourar. Olha, na verdade, essa é a história. Jura? Vento Ventania quase saiu do disco. Tá? Nossa. Vento Ventania era uma música que a gente adorava. Eu não li isso no livro, hein? É. Eu não consegui ler. Você não chegou nessa parte, Nessa né? parte. O que acontece é que Vento Ventania era uma música que a gente adorava tocar, mas a gente tocava ela muito rápido. E a gente cantava assim, muito acelerado. E quando a gente estava gravando o disco, o nosso produtor, Carlos Beni, ele tinha voltado de Londres, onde tinha feito um curso de produção musical. E ele voltou com a cena londrina acontecendo toda em cima de reggae eletrônico. Sim. Então ele volta e fala assim, cara, essa música aqui, a gente podia tocar ela um pouco mais lento. A gente fazia, claro, mais lento, vamos diminuir quanto? Muito. Muito quanto? Muito. A gente está quase parando a música. Ele falou assim, não, é nesse ritmo que vai estar gostoso. Eu falei, que ritmo que vai estar gostoso? E o que você está querendo fazer? Ele falou assim, olha só, quando você toca nesse ritmo, nessa velocidade, você não está estragando a melodia e muito menos a compreensão da letra, que é belíssima. Então, eu acho que esse é o que tem que ser, e por isso que eu estou falando para vocês gravarem nessa coisa. Ele estava certo. Né? Assim, foi o mesmo que falou que o TED ia ser o hit do verão. Então a gente falou, tá bom, nós vamos gravar. Gravamos, fizemos tudo, mas no final a gente ficou assim, cara, não estou satisfeito, não sei se ficou legal esse arranjo, vamos tirar do disco. Entendeu? E íamos tirar. Só que em cima da hora, eu falei, cara, o disco está com 9 faixas, vai ser um disco de 8 faixas. Não, não vai ser isso. Não. Vamos lançar, vamos colocar ela ali. Tal. Depois, se mais tarde a gente quiser, a gente regrava a música, faz com outro arranjo, não sei o que e tal. E aí, o mais doido é que, não só a primeira música que ela tocar foi Zé Ninguém, aí, quando a gente foi lançar a segunda música, a gente escolheu Impossível, que também é um grande sucesso do Biquinho. Maravilhoso. Esse disco era um disco realmente que tinha várias coisas. Mas eu me lembro que a gente chegou num programa de TV, um programa da Xuxa, e a Xuxa meio falou assim, vocês vieram com essa música, por que vocês não vieram com aquela do Vento? Ela já conhecia. Aquela do Vento é linda. Porque daqui a pouquinho tinha uma rádio que chegava aqui, a música está em primeiro lugar aqui. Eu falei, já ouvi essa história. Porque muitas vezes quando a gente chegava no local, falava assim, olha, música tal do lado B, ela está tocando muito aqui. Quando a gente tocava música no show, ninguém, sabe, tipo, Sim. o cara queria agradar e falava essas coisas. Mas dessa vez não, era realmente verdade. Era primeiro lugar na rádio, primeiro lugar aqui, primeiro lugar. E a gente passou um ano fazendo show da turnê desse disco sem tocar Vento Ventania no show. Jura? Um ano. E aí, quando finalmente a gente se deu conta, e a gente começou a avisar para a gravadora, falou assim, olha só, a gente tem que trabalhar essa música. Não, a gente está indo para uma outra faixa, e a gente vai gravar um videoclipe com fulano. Eu falei, não grava videoclipe com isso não, cara. Vamos fazer com Vento Ventania. Não. Fizemos o tal clipe, o clipe foi legal, etc. Ficou muito Qual música? Cai Água, Cai Barraco, porque tinha participação do Herbert Viana, justamente. Legal. Então, no final, acabou que mal ficou pronto,
a gente avisou para eles, cara, as rádios todas estão tocando Vento Ventania. né? E a gente não teve um clipe para a música, que era uma coisa que a gente falou, cara, eu nunca vi. Foi a música mais tocada no ano de 92 e, no entanto, ela não tinha um videoclipe, entendeu? Então tem umas coisas muito doidas. E vocês fizeram depois, eu não lembro, videoclipe? Na verdade, existe um registro ao vivo da gente no Imperator que meio que ficou como clipe, né? Mas mostrava muito daquele momento do Biquíni, né, consagrado com o quarto disco, com Vento Ventania, com Impossível, com Zé Ninguém. Então foi importante ter aquele registro, e a gente não gostou muito. Mas as ideias que nós tínhamos para fazer um videoclipe, não, isso não existiu. Não. Não. E só muito tempo depois, quase 15 anos depois, a gente teve Vento Ventania, o registro no DVD, aí sim se tornando bastante conhecido. Você pode tocar um pouco pra gente do Ventania? Tá, eu acho que eu posso. Vamos ver aqui. Quando você não puder, você fala, Ana, essa eu não posso. Não, eu acho que só posso essas duas também. Não, Zé Ninguém você pode também. Não consigo. Até não? Porque não é uma música boa para violão. Não? Juro a você, ela não... Assim... Agora, eu fiz um arranjo diferente para ela de qualquer forma, então é assim. Vento, ventania, me leve para as bordas do céu, pois vou puxar as barbas de Deus. Vento, ventania, me leve para onde nasce a chuva, para lá de onde o vento faz a curva. Me deixe cavalgar nos seus desatinos, nas revoadas, redemoinhos. Vento, ventania, me leve sem destino. Quero juntar-me a você e carregar os balões pro mar. Quero enrolar as pipas nos fios, mandar meus beijos pelo ar. Vento, ventania, agora que eu tô solto na vida, vento pra qualquer lugar. Me leve, mas não me faça voltar. Lelelele, 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 lelelele. Ventania, vento, ventania. Lelelele, oh, leve, mas não me faça voltar. Nossa, que lindo, Bruno. Que lindo. Ela é dessas canções que a letra dessa música, essa é uma letra do Sheik, por sinal, e que fez parte da banda até o ano de 2000. E tudo aconteceu de uma forma tão louca, porque, na verdade, o Álvaro, que é baterista, estava brincando com o violão, começou a fazer uma linha de contrabaixo. O Carlos Beni, que estava nesse dia assistindo o ensaio, começou a fazer os acordes. E os dois começaram a ficar naquela brincadeira. Ele falou assim, Bruno, você tem alguma letra aí? Eu falei assim, não tenho, cara, não tenho nada aqui nesse momento. Ele falou assim, pô, abre o caderno do Sheik e vê se tem alguma coisa. E a primeira coisa, na primeira página, estava a letra de Vento Ventania. E da hora que eu li, eu já comecei a cantar. E foi, Vento Ventania, me leve para as bordas do céu, vou puxar as barbas de Deus, Vento Ventania. Eu falei assim, caraca, cara, assim, tá aqui, a melodia tá saindo. Em meia hora a gente tinha canção. E é uma canção que ela tem essa coisa, talvez a canção mais lúdica da banda, né? Ela é uma canção que, nossa, ela cai no gosto das crianças. Recentemente eu gravei, inclusive, uma participação com os desenhos animados do Mundo Bita, que eles fizeram já várias regravações, gravaram Anunciação com o Seu Valença, gravaram Como uma Onda com o Lulu. E eu liguei para eles e falei assim, cara, vocês fazem um trabalho maravilhoso, etc. Se algum dia precisar de mim, eu estou aqui. Eles falaram assim, nós vamos precisar, nós vamos chamar você para Vento Ventania. E foi lindo, foi maravilhoso. Pô, que legal. E essa música também era predileta do seu filho, não era? O Gabriel? Sim, o Gabriel, na verdade, e isso foi um susto, assim, porque eu estava, numa época, viajando muito, etc. E aí, um dia eu peguei ele na creche, e ele tinha uma aulinha de natação que eu levava ele. E aí eu falei assim, vamos cantar uma música, né? E ele falou assim, vamos. Eu falei assim, qual música que você quer, então, que a gente cante? Ele falou assim, a do vento. E aí eu imediatamente pensei que fosse o vento do MPB4, que ele também conhecia. Então comecei, estou vivo, mas não tenho corpo, por isso é que eu não tenho forma.
E aí ele falou assim, não, aquela outra. Aí eu dirigindo lá, falei assim, qual outra, né? Falei assim, qual outra do vento? E ele começou a cantar, entendeu? E aí quando ele cantou, assim, o coração disparou, sabe? Eu quase bati no carro da frente, no trânsito engarrafado. E foi uma sensação, né, maravilhosa quando você vê, né? Eu quando vejo filho cantando, né? Poxa, da mesma forma como Letícia hoje em dia canta algumas músicas do Biquíni que ela gosta, eu fico sempre maravilhado com isso, né? E o Leonardo, embora tenha 1 ano, assim, o videozinho do Mundo Bita, ele adora ver, entendeu? Ele ainda não percebe, ele não sabe. Não identifica, né? Que aquele vídeo é com o papai cantando, entendeu? Então, mas é muito bom, é uma sensação maravilhosa. A Letícia toca algum instrumento? Porque eu vi nas suas lives que você fez durante a pandemia, lendo até o seu livro, que ela participava ativamente das suas lives, né? Ela é uma artista nata. Eu olhei para a Isabela e falei assim, ih, tô lascado, cara. Olha só, nossa filha tem uma verve artística muito, muito grande. Assim, adora dançar. É muito afinadinha, sabe? Mas ainda não... Aliás, esse arranjo que eu fiz foi justamente porque eu pensava em um dia a gente gravar e com ela cantando, inclusive está no tom dela, está um pouquinho mais grave. Da Letícia. Exatamente, e no tom da Isabela também. Então eu falei, a gente podia fazer um dia e tal. Mas a vida vai levando, a gente não consegue, mas eu ainda dia sai, exatamente, né? Um dia a gente grava, etc., para fazer isso, porque vai ser muito, muito divertido. Você também faz uns trabalhos com a Isabela, que é a sua mulher, que era da Menina do Céu, não é isso? O nome da banda dela, Mineira? Ela tinha uma banda chamada Menina do Céu. Ela, na verdade, eu a conheci ainda com a Menina do Céu, só que em 2017, já com a quantidade de mudanças que a gente veio, ela veio para o Rio, isso acabava que atrapalhava um pouco. Ela mesma falou assim, ó, eu vou sair da banda, mas deem continuidade aí e tal, porque vai ser mais fácil do que essa ponte Rio-Belo Horizonte para fazer as coisas, né? E aí depois, ela teve um período, naturalmente, que foi mais de cuidar de criança. Gravidez. Voltou agora um pouco, mas a gente sempre gosta de falar de música, de cantar em casa, de conversar sobre isso. E numa dessas, eu comecei a botar umas músicas, uns clássicos de jazz, Ella Fitzgerald e tudo mais. Ela falou assim, poxa, eu ouvia muito isso. E ela começou a cantar algumas das músicas. Eu falei assim, você conhece essas músicas? Conheço, adoro. Eu falei, eu também gosto muito, porque ela vai e fala assim, poxa, seria legal se a gente cantasse isso junto. Eu falei assim, fala de novo. E aí daí montamos um quinteto, né, para acompanhar. E fizemos uma apresentação, apenas uma, porque logo depois veio a pandemia. Mas assim, a ideia seria a gente seguir com esse projeto chamado Cheek to Cheek, só cantando esses clássicos, né, de jazz e tudo mais. Fizemos em São Paulo, no Bourbon Street, foi maravilhoso. Quero ver se com a volta a gente também aproveita para fazer essas apresentações de jazz que são muito gostosas. E ela deve estar sentindo falta também, né? Porque a gente vira mãe, mas a gente sente falta do trabalho, apesar do filho ser a coisa mais importante na vida da gente. Sim. Não, ela conversa muito sobre isso, e eu também fico na responsabilidade muito grande, sabe, de falar, caraca, pô, eu quero que você retome as suas coisas, né? Então mas a gente, por outro lado, fez muitas coisas, compusemos algumas músicas juntos. Ela participou já de alguns discos do Biquíni, fazendo os backing vocals, teve 3 faixas do Ilustre Guerreiro, e uma faixa 2 Voltas que o Mundo Dá. Talvez grave alguma coisa para esse novo disco, a gente está ainda vendo, né? Ah, legal. E esse teu novo disco, eu até abri aqui a conversa falando um trechinho da letra do Marcelo... Marcelo Raena do Uns e Outros. Raena, do Uns e Outros, com Biquíni. Essa música foi gravada em julho agora, não foi? Depois vocês gravaram outra. Nós lançamos em julho. Na verdade, essa composição com o Marcelo veio quando ele, uma noite difícil, no meio daquela loucura toda que estava no ano passado, sem previsão de vacina nem nada. Só um pouquinho. Letícia, sua filha, está mandando um beijo para você no Instagram. Poxa, que bom. Letícia, seu pai é adorado por todo mundo ama seu pai, viu? Eu amo muito você, meu amor, viu? Que maravilha, poxa. Legal. Mas desculpa, eu te cortei porque era um beijo da Letícia, a gente não podia fazer outra coisa. Que legal. O Marcelo um dia me liga e fala, pô, Bruno, eu escrevi isso nessa madrugada.
Tá? Eu escrevi quase em forma de oração, ele ainda falou assim para mim. E aí eu falei para ele, logo que eu li, deu um tempo, eu me lembrei de uma melodia antiga que eu tinha guardado na cabeça. Eu liguei para ele e falei assim, olha, eu não estou lendo o seu texto, já estou cantando ele. Posso mexer em umas coisas aqui e tudo mais para encaixar tudo? Pode. E foi muito rápido como tudo aconteceu. Aí, isso foi o estopim para que eu ligasse para todo mundo e falei assim, gente, vamos lançar um disco de inéditas para quando tudo isso acabar, a gente já entrar numa turnê, sabe, falando sobre as novas músicas, ao mesmo tempo, né, os grandes sucessos da banda. Todo mundo pegou a pilha e falou assim, vamos fazer, então. E quando chegou perto né, de começar a lançar tudo, eu falei muito, cara, eu acho que seria muito importante a gente lançar essa música já de cara, para a gente falar sobre isso, né? Falar que, poxa, nada é para sempre, que a gente vai superar isso, que a gente vai vencer, mesmo aquelas dores de tantas pessoas que perderam seus entes queridos, sabe? Assim, a tristeza vai passar porque a gente vai viver novas alegrias, sabe? Assim, a saudade vai ser sempre presente, mas a gente vai viver novas alegrias e viveremos um novo dia. A gente vai sobreviver a tudo isso. E foi com essa ideia que Nada para Sempre surgiu, né, para passar essa mensagem. Depois nós lançamos uma outra chamada Vida, que é uma das canções mais bonitas que o Coelho já fez. Assim, quando me apresentou, eu falei, nossa, que canção linda. Quisera eu ter feito essa canção para os meus filhos. E ele fez para o filho dele. Eu não brinquei com ele, falei assim, cara, eu cantando essa música, vai muita gente achar que sou eu o autor. Né? Eu brinquei com ele sobre isso. Mas, assim, tudo muito bonito e tal. E a gente está para lançar na semana que vem mais uma faixa chamada A Gente é o que é calcada exatamente nisso, na ideia de que as diferenças é que nos fazem evoluir, sabe? Então, A Gente é o que é uma canção que fala sobre isso. Eu falei assim, cara, nós só chegamos a esse grau de evolução, né, como tecnológica, cultural, em todos os aspectos, a gente só evoluiu porque a gente soube tratar as diferenças, sabe? A gente soube lidar com as diferenças, a gente soube conversar sobre isso. Né? Tão importante isso agora, né, Bruno? Exatamente. Então, é uma canção que vem com isso, sabe? A gente fala, na vida eu tenho fé, me derruba eu caio em pé, a gente é o que é. Entendeu? Ai, então, que lindo. A gente está vindo com essas mensagens justamente porque a gente acha que é a hora da gente começar a falar coisas boas. A gente está prestes a dobrar esse cabo das tormentas aí, entendeu? Então, esse disco fala, é muito para cima, né, pelo que eu estou percebendo, porque essa música dos pais com os filhos, eu vi o clipe, que é uma coisa linda, né, o clipe. Poxa, a gente ficou emocionado depois que a gente mandou tudo, que ficou a montagem toda feita, a gente falou, pô, deixa eu cair o cisto no meu olho também aqui, né? Então é uma coisa, e eu acho que essa coisa, né, de eu te dei a vida e ela me deu você de presente para te conhecer, é uma frase muito forte, realmente. É linda. Você pode tocar um trechinho ou não dá para tocar no violão? Olha só, eu esgotei meu repertório, gente, sabe? Então tá, tudo bem. Mas olha só, para quem me conhece sabe que, poxa, eu tocava muito pior do que isso. Eu estou tendo alguma evolução, entendeu? Ah, até parece, Bruno. Não, fala juro sério. Você. Fala sério. Olha, para você ter uma ideia, na banda, teve uma época que eu falei assim, não, eu vou começar a tocar alguma coisa aqui para acompanhar vocês. E eu comecei a estudar violão, não sei o que e tal. E assim, passado um tempo, né, eles falaram assim para mim, Bruno, a sua performance no palco, né, ficou a desejar, porque você está preso ao instrumento, então você não está mais com aquela agitação toda, você fica preso a esse violão. Você tem uma força. Aí eu falei assim, eu já entendi que eu não estou tocando bem. Aí eu larguei o violão por mais um tempo. Não tem problema nenhum. A gente já está quase acabando e eu estou morrendo de pena, porque a gente tem muita coisa para falar ainda. Eu queria que você me falasse de coisas inusitadas, assim, que aconteceram. Você tem uma história muito boa com o Galvão Bueno. O Galvão... O Galvão ele apresentava, né, eu acho que apresenta ainda o programa dele, chamado Bem Amigos. E eu fui no programa dele e eu sou um entusiasta de Fórmula 1, adoro Fórmula 1, sabe? Mesmo depois da morte do Senna, eu continuei gostando de acompanhar, gosto das corridas. E aí o Galvão ficou encantado com esse, né? Pô, você conversa mesmo sobre, né? Você tem propriedade para falar sobre o assunto, né? Não, a gente pode conversar aqui e tal. E aí esse papo todo rolando de Fórmula 1 por lá, terminava o negócio, a gente ia para uma tratoria em São Paulo para jantar. E o papo continuou por lá. Chegamos lá,
O Galvão adora vinhos. O Galvão tem uma vinícola, né? É. O Galvão gosta muito de vinho. Serviram vinho. Muito vinho. Muito vinho. E nós fomos bebendo. Uma bela hora, estava todo mundo bem altinho, sei o que e tal. Só que ele chegou no final e falou assim, eu quero tomar um digestivo. Aqueles digestivos amargos italianos, alcoólicos, sei o que e tal. Eu falei, eu também quero um desses. Ele bebeu, ele fez assim, ó. Eu também. Eu pensei, nossa, que coisa horrível. Aí ele falou assim, você é bom nesse negócio aí, né? Vamos outro? Eu falei assim, vamos. Aí... Corajoso. Né? Ele falou, agora está muito amargo, traz um licor bem adocicado aqui, sei o que, trouxe um licor mais adocicado, entendeu? Pum, 3, e eu não me lembro de mais nada. Eu não me lembro de mais nada, assim, eu simplesmente... Diz o Coelho que eu caí com a cara no prato de massa que estava na minha frente, entendeu? Que eu estava péssimo. O Álvaro, que era o baterista, falando pro tecladista assim, tira ele da frente do Galvão, cara. Eu tô vendo uma cena do filme O Exorcista aqui, ele vai... E, né, e eu tava assim, eu não tô bem não, eu não tô muito bem. Aí, mas com certeza isso não aconteceu. Pé! Resposta errada. Mas também não foi na cara do Galvão, certo? Eu simplesmente, eu se passei afastou mal, da mesa. mas foi uma vergonha horrorosa, que eu chamei o Hugo, o Raul, que era, e foi aquela coisa, acabou a noite ali, né? Assim, eram 3 horas da manhã também de uma segunda-feira, assim, somente os garçons e eles viram aquela cena bizarra. E eu mandei um monte de flores depois para o restaurante e depois para o Galvão, né? Então, eis que meu amigo Sidney Garamboni me liga um dia, né, Sidney trabalha, jornalista, tal, eu falei assim, Bruno, o que aconteceu com o Galvão? Tal? Eu falei assim, como é que você sabe disso? Ele falou assim, toda a redação sabe. Eu falei assim, putz, grila. O que ele falou? Ele falou assim, ele falou, menino, não sabe beber, deu no que deu. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Não, mas ele falou uma coisa boa. Eu falei, o que ele falou? Ele falou assim, o cara foi um gentleman, né? Depois mandou um buquê lindo de flores lá para o restaurante, para mim e tal. Gostei da atitude dele, sei o que e tal. E dali nasceu uma amizade com o Galvão, que até hoje a gente se encontra, sempre faz uma festa muito boa com ele. E o Sidney adora você também, estudou com você no São Vicente, não é muito isso? Querido mesmo. Eu sou madrinha de casamento dele, quero lembrar, adoro bom. ele e a Cristina Fernandes, eles são grandes jornalistas também. E Bruno, a gente está com tão pouco tempo, deixa eu te perguntar uma coisa, como é que era Vou fazer umas perguntas meio soltas, mas para ver se dá tempo de você responder. Como é que eram os Chacrinhas no sábado? Porque vocês muito tímidos, né? Chacrinha era uma loucura. Recentemente eu estava tentando explicar isso para um amigo venezuelano, cara, assim... É inexplicável, É inexplicável, assim. Eu falei, cara, é tudo que não poderia acontecer. E a gente ali, você chegava, o Chacrinha era gravado em 2 dias, porque era sábado sim, sábado não. Então, tipo, era um fim de semana sim, fim de semana não. Então a gente gravava sábado, domingo, um era ao vivo e o outro era gravado mesmo. E a gente chegava e eu acho que o grande mérito do Chacrinha é o seguinte, você chegava lá, tinha Caetano Veloso, tinha Giliardi, tinha, sabe, todos os estilos musicais possíveis, tinha Sidney Magal, e você, e aí Legião Urbana, de repente chamava, você nunca sabia o que ia acontecer. Eu me senti... jogava um bacalhau em cima? Não, ele várias vezes me ameaçou com bacalhau, entendeu? Ou então com aqueles sprays de buzina, pá, 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 pá. Ou então eu cantando e ele descascando uma banana e dando pra menina do auditório, assim. A gente nunca sabia o que podia acontecer com o Chacrinha. E quando eu terminava nos programas ao vivo, eu saía dali e ia pra casa. Quando eu chegava em casa, tava todo mundo assistindo Chacrinha. E eu me sentia na Rosa Púrpura do Cairo, sabe? Aquela coisa daquele filme do Woody Allen que você entrava dentro da tela e falei, cara, eu acabei de sair dessas telas aqui, eu tô agora aqui, viva, né? Era muito doido. Um filme maravilhoso, né? Esse filme é sensacional. Então, foi uma experiência incrível e, infelizmente, ele já estava realmente bastante doente e tudo mais, mas a gente fez, olha, com tédio, timidez, No Mundo da Lua, esses a gente fez muito. Já para o segundo disco, a gente chegou a fazer Ida e Volta, que era a música que lançava o segundo disco, não foi uma música muito dos grandes sucessos da gente, mas a gente fez muito programa com Ida e Volta. E eu acho que só, assim, aí já não deu mais nada para fazer. Já. Quando a gente ia lançar o nosso terceiro disco em 89, acho que ele já estava doente. Já estava doente, aí acabou que não deu e ele veio a falecer, né? Mas era um grande cara. Bruno, nossa, 1 minuto. Eu quero te agradecer muito. Que pergunta responde em 1 minuto. Eu quero te agradecer muito. Quero saber como vai ser seu show no festival, qual vai ser o nome. O seu show vai ser dia 30 de outubro.
Isso aí. Acho que é junto com Nenhum de Nós, se não me engano, que são Você e Nenhum de Nós. queridíssimos, queridíssimos. Acho que vai ser uma festa maravilhosa, entendeu? Vai ser muito bom fazer com eles. E vai ser, a gente já vai mostrar um pouco do Através dos Tempos ali, que é o nome do novo disco, né? Mas vai ser ainda meio que transitório. A gente ainda vai ver quanto tempo se tem para tocar, uma vez que é um festival. Então a gente às vezes costuma enxugar um pouco o repertório, justamente para que todas as bandas possam se apresentar, né, num horário decente, digamos assim. Então a gente vai fazer, mas com certeza muito sucesso para todo mundo cantar, para desengasgar, né? Eu acho que sim, acho que vai ser maravilhoso, ainda mais com todos esses protocolos de segurança que o festival está se prestando, né? Vai fazer, vai seguir, vai testar todo mundo. Eu acho que vai ser uma festa bonita, sim, né? Acho que sim, e é um momento, a gente vai passar por essa transição. E claro, eu rezo muito para que a gente possa vivenciar o momento em que a gente vai estar vendo tudo isso e esses protocolos e todas essas coisas como coisa do passado. Mas enquanto isso, vamos celebrar que já estamos passando por uma nova fase com protocolos e tudo mais, coisa que a gente não tinha. No ano passado sequer tínhamos vacina definida, né? Então, assim, estamos evoluindo e vamos sair dessa com uma situação realmente muito positiva. Bruno, olha, eu sou muito sua fã e muito fã do Biquíni. Quero te agradecer demais. Eu que Adoro agradeço. a sua família. Obrigado. Quero te agradecer demais por tocar aqui. É um prazer maravilhoso. E eu gostaria de lembrar a vocês que o CCBB do Rio está seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. A entrada do público é permitida apenas com agendamento online, o que possibilita manter um controle rígido da quantidade de pessoas no prédio. E conta também com fluxo único de circulação, medição de temperatura, uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool gel e sinalizadores no piso para o distanciamento. Nos teatros e cinemas, a lotação está reduzida para 40%. Gente, vamos continuar cuidando da gente e dos outros. Tenham uma excelente noite. Quinta-feira que vem a gente tem mais Papo Rock para vocês. Eu estou esperando vocês até quinta. Obrigada.